Tá sentindo esse aroma? Ah, é de estratégia, porque está começando mais um podcast Café com Negócios. E que bom ter você aí do outro lado para este podcast que é comprometido com insights valiosos, com empreendedorismo, com a gestão de negócios, de pessoas e que com certeza vai ajudar você a prosperar de alguma maneira. Assim a gente espera. Antes de iniciar aqui a nossa conversa, quero já convidar você para seguir os nossos perfis nas redes sociais, @Café com Negócios Brasil, tanto no YouTube, no Spotify, também no Instagram, nas redes sociais de uma maneira geral. E hoje nós vamos bater um papo com Fernanda Rodrigues, aqui da agência Resultado, para que a gente possa entender um pouco mais da estratégia ideal para que as grandes empresas possam ter ainda mais visibilidade e sucesso. Saúde, tudo bom, Saúde. Fernanda? Tudo ótimo. E você? Melhor Obrigada pelo agora. convite. E é gostoso quando a gente vem aqui, né, para o ambiente do espaço, do trabalho dos nossos entrevistados, porque a gente se sente em casa, cada espaço novo, você também fica bem É, confortável, mas é bom que eu apresente para vocês a Fernanda. Então, ela é co-founder da agência Resultado, é isso, também criadora do projeto Embaixadores da Marca, que isso. transforma colaboradores em A protagonistas. gente tenta. Adorei isso. Além disso, também, ela atua como CEO e Head do Comitê de Gestão Financeira aqui da Resultado. Então, Isso. essa nossa prosa hoje com certeza vai ser de saúde Saúde e e bons bons negócios. negócios. Para a gente poder começar, Não eu... antes de beber, né? Ah, com certeza. E o café aqui é uma delícia, viu? Para a gente começar, como que foi? Como que surgiu então, né? Qual era a visão de vocês quando decidiram empreender através da Resultado? Conta um pouco da história da trajetória. Bom, então, eu tenho 20 anos de agência, né? E eu junto com a Cris, minha sócia, há 20 anos atrás, a gente era duas meninas, né? E a gente trabalhava juntas, já éramos amigas e trabalhamos juntas, fizemos faculdade juntas e decidimos empreender quando a gente começou é, a gente trabalhava em agência já, mas aí a gente quis começar a fazer as coisas do nosso jeito. Acho que foi esse o gatilho principal. E aí começamos e estamos aqui até hoje. Então é uma estrada assim. Eu não sei dizer exatamente o que era a nossa, Vontade, a nossa desejo, vontade, ambição. mas eu acho que está muito ligado a querer fazer diferente, a buscar o nosso lugar. Tem um pouquinho também de querer colocar a identidade? Tem muito se tratando. Eu acho que é exatamente isso. Era, né, essa a nossa busca, né? Fazer da maneira como a gente queria. E a gente começou muito cedo. Então, cheguei a trabalhar em outras agências, mas já empreendia na época. Tive um restaurante aqui em Campo Grande. E logo que eu deixei, eu falei, não, então peraí, que eu deixei. Foco. Esse era o meu foco e a gente começou. Mas quando a Fernanda Rodrigues começou, eu imagino que há 20 anos tudo era muito Muito diferente. diferente. Queria que você citasse, então, como era a realidade naquele tempo para tratar de estratégia de marketing, né? Porque hoje está sendo realizado. Porque antes era até a época do analógico, hoje Sim, totalmente a digital. gente, a gente vivia num ambiente offline, né? Aham. Então, eu acho que a grande diferença entre essas duas, hoje não existe diferença, né? A comunicação off e a comunicação on é 360, é uma coisa só, né? Eu acredito que toda agência hoje em dia tem que ter uma expertise igual, ainda que agências da nossa época hoje precisa ter ou mais no digital, né? Mas há 20 anos atrás o mercado era muito diferente, especialmente na questão da mensuração dos resultados. Quando você fala em estratégia, tem muito a ver isso, né? O que a gente quer fazer, mas o que a gente vai conseguir com aquilo que a gente quer fazer. Exato. Então, antigamente isso era muito mais difícil. Hoje a gente consegue apurar dados, entender relevância, tem outros indicadores que a gente não tinha naquela época. Eu Mas acho que ainda isso é a dá. principal diferença. Mas naquela época muita gente ia no escuro. Ainda dá ou não? Então, a gente tinha um estudo mais macro, Uhum. né, dos meios de comunicação. Então, a gente decidia muito por esse estudo que era muitas vezes nacional, inclusive, né? Não dava para a gente regionalizar tantos números, mas existia um escopo, né, do que para que serve, as características de cada meio e as estratégias eram montadas em cima disso, desse dado que era macro e dessa realidade quando a gente trazia para
regionalização, né, para a realidade daqui, por exemplo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente tinha que ir muito no Olhômetro. eu brinco, Percepção? eu falo muito isso, que as nossas campanhas eram medidas pelos vizinhos dos nossos clientes. Que quando, normalmente o cliente chegava pra gente em reunião pós, falando assim, não, mas meu vizinho viu o outdoor, então deu certo. Todo mundo tá comentando. As pessoas assistiram na televisão. E a gente ficava nesse lugar, né, de ter que mensurar por esse indicador que ele não significa nada. Porque muitas vezes esses vizinhos nem eram público-alvo. Sim. Então, não quer dizer que era bom. Era mais fofoqueiro, né? Exatamente, mas era muito do que acontecia na nossa época. E isso melhorou muito, mudou muito. Hoje tá na palma da mão, tá no E celular. hoje está na palma da mão, os dados estão muito mais mensuráveis, a gente consegue criar alguma coisa com um objetivo específico e depois entender se aquilo de fato trouxe ou não resultado. E até mesmo no bairro. Sim. Nós não estamos falando mais de cidade, não estamos falando mais de estado. Hoje a gente fala de hipersegmentação, né? Antes, sei lá, há 2 anos atrás a gente já tinha como um diferencial poder segmentar as campanhas. Agora a gente pode hipersegmentar, né? A gente fala one-on-one, e isso muda tudo também. Mas tem gente que insiste em dizer que investe em marketing, mas não tem resultado. Onde é que está o erro, geralmente? Eu acredito que na intenção, porque para medir resultado você tem que entender para que serve aquilo que você está falando. Muitas vezes essa construção inicial dos objetivos, de estratégia de público é muito genérica. A pessoa ela sabe, por exemplo, que ela quer vender, mas ela quer vender para quem, em quanto tempo, o quê e como ela vai mensurar essa venda. Eu acho que falta essa clareza para você conseguir saber se alguma coisa deu resultado ou não. Seria a tal da palavra posicionamento também um pouco para entrar nessa questão assim, porque os empresários precisam entender sobre posicionamento de marca? Sim, mas aí Já entra mais no viés do branding, né? Da construção de projeção de valor mais institucional, né? O que eu tô falando, mas que também é um resultado. Porque então tudo depende. Sim, claro. Eu falo né? assim, quando a pessoa se posiciona... É que eu estava falando de outros sim. tipos de resultado, mas esse também é um resultado. Você consegue colher esse indicador de relevância, de autoridade, que constrói um bom posicionamento. Mas é isso, tudo depende do teu objetivo inicial. Focar, querer se mostrar, fazer valer. Isso. Mas ainda assim é difícil. Por que é tão difícil as empresas quererem se posicionar, às vezes, o próprio empresário, o empreendedor, ele querer se mostrar, ele não querer... Porque às vezes ele está confortável na banca dele, está ali tranquilo, está recebendo a Dona Maria todo dia, o seu Joãozinho, mas sabendo que existe um mundo à frente dele que pode ser mais explorado. Esse empresário que tem esse medo, vamos falar assim, é o que eu vejo no nosso dia a dia, né? É aquele cara que construiu a empresa há 30 anos atrás, 40 anos atrás, que nunca precisou disso. Né? Existe uma outra geração acontecendo, até esse mais antigo já entendeu alguns que precisa sim estar à frente, mas eu acho que a grande mudança que gerou essa necessidade é que a internet trouxe uma realidade que todo mundo é marca pessoal hoje em dia. Né? Antigamente, a sua loja era uma marca. Você tinha que defender ela institucionalmente. Hoje, você, além de defender a marca da sua empresa, você tem que entender que você também é uma marca. Sim. E muitas vezes o que a gente vê acontecer é a marca pessoal elevar a marca da empresa. Antes, a gente tinha um esforço para levantar essa marca muito maior, porque você tinha que investir grandes valores, né, em mídias maiores, de mídias de massa, que tinham valores muito diferentes dos valores que a gente encontra hoje. Então, eu acho que é sim uma necessidade. Eu acho que quem não entendeu isso vai ter que entender, porque é uma imposição, não faz parte, né? Já não dá mais para viver como antes. Não dá para viver como antes, então é uma imposição. Eu acredito que sim, de que todo mundo é uma marca e precisa ter estratégias, inclusive para suas marcas pessoais. Mas aí, Fernanda, eu preciso te perguntar. Nós estamos contando um podcast falando, claro, do sucesso da Resultado, mostrando toda essa nossa estrutura aqui. Mas e a Fernanda Rodrigues? Como é que ela se posiciona diante
à frente da Resultado? Como é que você coloca isso também no seu dia a dia, na sua rede social? O que que você busca na sua carreira, na sua trajetória? Então, há 8 anos atrás, né, eu particularmente, agora vou falar um pouco da minha história e toda Aham. essa construção. A agência tem 20 anos, mas há 8 anos atrás a gente se transformou digitalmente, né? E eu comecei esse trabalho, na verdade eu e o Silvio, né, que hoje é meu sócio também, e ele trouxe esse mindset do digital para a gente, para resultado, e eu embarquei 100% nisso por causa especialmente dessa questão da mensuração. Eu sempre tive esse. Gostou de números? Gosta de E não números? é que eu gosto de números, eu gosto Clareza. de clareza. Exato. Uhum. Para mim, eu sempre busquei, mesmo quando não existia o digital, tatear mais o resultado, né? Porque a comunicação, ela precisa disso, né? Para você não ficar à mercê de achismos. Uhum. A gente vende um abstrato, Sim. né? Um sonho. Um sonho. Então você precisa trazer um pouquinho mais do que é esse resultado para você não ficar refém da opinião do outro, né? Então isso para mim sempre foi uma inquietude. E quando apareceu essa questão, o marketing digital trazendo tão de perto essa mensuração, eu embarquei. Então fazem 8 anos que eu estudo e trabalho especificamente no viés do digital aqui dentro da agência, na estratégia de marketing digital. Existiu uma separação, depois a gente misturou hoje tudo e hoje não se fala mais em diferença, Sim. né? Multiplataforma. A gente é multiplataforma. Bom, dito isso, quando o digital teve essa transformação e virou uma pujança dentro da agência, a gente se apaixonou pelo marketing de conteúdo. Uhum. E lá atrás, há uns 5 anos atrás, estou falando mais ou menos, a gente começou a mexer toda a nossa estrutura para que todos fôssemos geradores de conteúdo, Que né? legal. E aí foi quando caiu a nossa ficha. Bom, isso precisa acontecer dentro da Resultado também, Vamos para dar a um gente exemplo? não ser casa de ferreira, espeto de Aham. pau. Então, convido todo mundo que não segue também a seguir, @agência Resultado Marketing. Olha aí, eu já falando errado. @Resultado Marketing. Isso é se posicionar. Né? Então, a gente produz muito conteúdo lá na agência. Nosso viés tem uma intimidade com a questão mais até educativa, porque a gente aqui acredita que a gente precisa entregar esse serviço, tanto para a nossa audiência quanto para o nosso mercado. Então, isso é pujante, a gente vive isso lá no perfil da agência e eu também faço isso Na sua numa rede. escala um pouco menor no meu perfil pessoal, mas eu faço, Ó, para não falar que eu tô porque sei que mentindo. precisa. Para não falar que eu tô mentindo. Tô aqui, Essa sou eu, essa é o eu Aí, ó. pessoal, E eu exatamente, já né? sigo a Fer Olha aí, justamente viu? por acompanhar o trabalho e acreditar, portanto, nesse aprendizado colaborado aqui Isso, através da precisa. rede social. Eu acho que é isso, a gente, em determinado momento, vai agradecer por já ter começado, Sim, claro, com certeza. né? E ela começou algo muito bacana, que é o projeto, o programa Embaixadores da Marca. Quer beber? Pode ficar à vontade, Ah, tá? tá. Embaixadores da Marca, então, como eu disse na abertura, que transforma colaboradores. Ó, já até derrubei. Tá. Imagina, transforma colaboradores, portanto, em protagonistas. Porque quando a gente fala do seu José, dono da banquinha dele, da empresa dele, às vezes era só ele, a esposa, não tinha Isso. uma equipe. E hoje, né, todo mundo acaba se vendo obrigado a ter uma equipe por trás, ou então um terceirizado. É isso? É aumentar esse time, a pujança desse time para poder o brilho aumentar também? O que a gente percebeu? Uhum. Isso tem uns 4 anos que eu e a Dani é minha sócia nesse projeto, né? A gente construiu um produto da necessidade das empresas, exatamente por não ter esse porta-voz dono, muitas vezes, muitas delas não ter esse porta-voz dono, criar esses porta-vozes, né? Esses protagonistas. A geração de conteúdo, a gente sabe que precisa, quanto mais humanizada, melhor. Uhum. Né? E as empresas, a gente tinha perfis de grandes empresas que faziam muitos posts, fazem ainda, né? Independente do tipo, formato e qual canal, que não conversa com ninguém, porque fica aquela coisa fria. Então, existia uma necessidade de a gente trazer a humanização dos conteúdos. E aí é nesse ponto que o Embaixadores entra. Uhum.
A Dani, então, nós duas, a gente se divide assim, eu trabalho muito dentro das empresas com os colaboradores, as estratégias de marketing, né? Acreditando também nessa coisa da guerrilha, porque quanto mais gente falando isso, seu colaborador, ele já está lá na sua empresa, por Já que entende. não? Ele está nas redes sociais, ele tem uma comunidade, por que não fazer ele trabalhar com a comunidade dele nesta construção também? E aí eu entro com as estratégias de marketing e a Dani com essa questão de que tem a ver com fazer as pessoas mudarem essa chave, ajudar as pessoas a mudarem essa chave, né, do desenvolvimento profissional e contar as histórias delas dentro das redes. Então a gente se ajuda nesse sentido. Você trouxe a importância do colaborador que já está dentro da empresa e ele acaba sendo um ativo natural, prático, acessível. Exato, é isso. Ele também, porque também tem uma outra coisa que a gente percebe muito nas empresas, é que é o seguinte, o marketing e vendas trabalham muito separado, né? Apesar disso já, em algumas, já terem melhorado, é um paradigma, né? Então, também foi uma forma que a gente encontrou para esses caras da ponta estarem mais, terem uma adesão maior das estratégias de marketing, porque eles participam disso, né? Então é aquele cara que fica lá na empresa, na frente dentro da loja, dizendo, mas não vem ninguém comprar aqui comigo. Tá, mas você tá com o teu celular na mão, você tá zapeando no Instagram. Por que você não fala no seu próprio Instagram que a loja tá com desconto, que você tem, né, o que você vende? Por que as pessoas não utilizam desses Mecanismos, né? Desses mecanismos pessoais dela, né? Ela acha que a empresa tem que fazer a comunicação, a empresa tem que levar o cliente, mas eu não tenho que fazer nada, eu tenho que ficar só esperando. Sendo que quem vai ganhar a comissão... Exato, então é um pouco disso que a gente trabalha. Essa mudança de chave é que o programa vem também transformar. Então a gente fala muito de marca pessoal, a gente fala de protagonismo, de desenvolvimento profissional e de TBG, né? O famoso. Agora vamos lá, quem está ali do outro lado está doido para pegar uma dica, um insight seu. Como abordar o colaborador para que ele possa ter essa iniciativa? Porque a gente sabe que assim, uma coisa é a imposição ainda no perfil do chefe, que nós estamos ainda acostumados mesmo, né, depois de tanto tempo ainda ter figurões ali duros no dia a dia, e a busca constante por ter líderes. Então, o que esse líder que está acompanhando ali precisa dizer para o seu colaborador para que ele se sinta também motivado, engajado, muito além do retorno financeiro? Um pouco cultural, né? Ele primeiro tem que estar disponível, ele também, para dar o exemplo. É uma mudança de chave. Primeiro precisa entender que precisa de ativar isso, né? E ir construindo isso. Por exemplo, o Embaixadores, ele ajuda o empresário exatamente nesse ponto. Porque a gente faz isso através de gamificação mesmo. Existe ali, são vários desafios. Alguns entram, alguns não entram. Existe aquele que vai mais, aquele que já tem a veia que quer da comunicação e que quer usufruir disso. Tem aquele que é mais tímido, mas é aí que a gente vai trazendo pouco a pouco, colocando essa perspectiva da pessoa também saber que ela não está fazendo aquilo pela empresa. Ela está fazendo aquilo por ela mesma, porque hoje ela está em um lugar, amanhã ela está em outro. Mas se ela tiver construído um know-how, um nome, uma comunidade pronta para comprar dela, vai comprar onde ela estiver. Então é um ganha-ganha, né? E o empresário, ele usufrui, ele vai começar a usufruir mais dessa rede de contato que todo mundo tem, porque todo mundo está na rede hoje. Entendeu? É vender o ganha-ganha. Ganha você, ganha eu, todo mundo está ganhando. É isso. E a gente ganha. Agora, quem ganha, não sei se ganha mais por isso, mas por ser a responsável por conta do Comitê de Gestão Financeira do Resultado, né, a Fernanda atua nessa área também. Como equilibrar a sua criatividade, a estratégia, né, para atender os clientes, mas também os números internos aqui da agência? Isso foi uma coisa que é orgânica, aconteceu. Não Precisava... é a área que eu gosto mais, mas é a área hoje que eu também não largo de jeito nenhum. Então, eu acho que é olhar de dono mesmo, né? Hoje a gente já evoluiu bastante nesse sentido. Eu fiz muito disso sozinha, mas hoje a gente já evoluiu. A gente tem um conselho, a gente tem uma equipe que me ajuda, então eu não estou mais nesse dia a dia. Mas sempre estive com esse olhar da gestão administrativa da agência. E gestão de pessoas.
E gestão de pessoas. Como é que você consegue, né, colocar toda essa sua vivência na comunicação e compartilhar isso com as pessoas, passar as suas ideias, as suas mensagens, mas ao mesmo tempo também saber lidar com as diferenças e com as dificuldades? Então, hoje o nosso time, ele é bem... a gente tem uma média, acho que de 30 pessoas. Às vezes sai um pouco mais, né? E a gente vai aprendendo a lidar, mas eu acho que o ponto principal que fez esse dia a dia fluir mais, a Resultado se transformou também há um tempo atrás em uma empresa, né? A agência também tem esse paradigma de não se comportar como uma e ser uma, que inclusive tem bastante responsabilidade. A gente conseguiu, então a gente tem um projeto grande de governança, de departamentalização, né? Interna, que vai ajudando as pessoas a estarem nos lugares certos e com isso a convivência fica melhor. Eu acho que parte disso. E depois essa cultura que a gente tenta viver todos os dias, né? De encarar os conflitos, de entender o lugar, né? O respeito e tudo aquilo que a gente carrega no nosso dia a dia. Eu acho que a gente conseguiu transformar isso numa realidade. É legal quando Eu acredito nisso, né? Eu tenho certeza que tem que disso. ser esse o caminho. E a gente está entrando num caminho que já não tem mais volta, que é o caminho da inteligência artificial. Eu imagino que é legal quando a gente bate um papo com alguém que tem uma história valiosa, dá sempre para a gente fazer esse comparativo. Lá atrás você escrevia tudo, planejava, pensava. Hoje em dia a inteligência artificial está aí para rapidamente criar um roteiro para a gente. Como é que as agências precisam lidar com essa nova era e de que maneira que vocês estão sendo impactados, tanto positivamente como negativamente também? Ai, esse é um assunto delicioso, né? Eu gosto muito. Eu acho que a IA ela veio para trazer escala de produção para a gente, né? A gente falava sobre isso ontem. Para você fazer uma grande campanha, você tinha que construir 50 títulos, né? Hoje você dá um comando e a IA, claro, te traz 100. Vai ser bom? Não sei. Depende de várias questões. Mas ela te dá um ganho de escala muito grande. Não só para texto, né? Hoje a gente já usa para texto, para vídeo, para imagem. E estamos num aprendizado constante, porque isso é uma coisa que muda todo dia. Então, eu acho que o maior ganho para a comunicação é essa escala. A gente dá conta de muito mais coisas do que a gente dava antes. Esse eu acho que é o ponto positivo, o aspecto positivo. O aspecto negativo é que você entra numa vala mais comum, né? Se você deixar a coisa imperar no dia a dia. Eu acredito que nada substitui o talento e a estratégia, né, de quem está convivendo o dia a dia das empresas para a geração de um bom plano de comunicação, mas ela abre o teu leque de possibilidades, com certeza. E eu acho que um ponto negativo seria a questão de que todo mundo começa a manipular e a achar que faz, né? Então, inclusive nossos clientes. Sim. E aí eu acho que isso atrapalha um pouco, porque não é que todo mundo usa, né? Mas é isso, o refinamento do que se tá bom, se precisa melhorar, né, se a entrega dela tá boa ou não, aí o profissional que tem que ter. Né? E até para a gente já encaminhar para a parte final da nossa entrevista, diante de toda essa aula que você falou de comunicação, até mesmo desse olhar para o futuro com a inteligência artificial, futuro não, que a gente está vivendo isso no presente, mas eu queria que você dissesse para nós, Fernanda, como é possível ter resultado? Trabalhando. E muito. Trabalhando muito. Mas, assim, para não ser genérica, eu acredito que o resultado ele vem de determinar aonde você quer chegar, né? Eu acho que a gente usa essa palavra aí de forma meio aleatória, muitas vezes.
Então, eu acho que é saber da onde está partindo e aonde quer chegar, e você vai entender se você teve resultado ou não. Boa. E dá pra gente saber onde a Fernanda quer chegar ainda? A Fernanda é uma maluca que quer chegar em muitos lugares. Que bom. Mas estamos no caminho. Isso que é o bom. Assim que é bom. Esse foi mais um episódio do podcast Café com Negócios com a Fernanda Rodrigues, aqui da agência Resultado. Queria agradecer, Fernanda, pela parceria, pela atenção conosco, mas também precisamos agradecer os nossos patrocinadores, Bosque dos IPs, TOTUS, RD Station, Sistema Comércio, através do FEComércio, da FEComércio e também do Senac, Sebrae, Fundação de Turismo, a Funditur, isto é, Mato Grosso do Sul, e ainda Resine Marcon, Office Formato, também IASO, Flora Insights, Sol da Mac, Abalô Cosméticos. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esse bate-papo, ainda mais porque a gente, da rede social, a gente passa a conviver agora sim de pertinho aqui, para a gente celebrar saúde e bons negócios. Até a próxima.